Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete, desta feita muito especial porque, pela primeira vez, trazemos uma análise livresca. É verdade, é um livro muito especial, mas antes de revelar, vou cumprimentar aqui os meus camaradas. Depois de uma semanita de pausa no nosso podcast, acho que viemos todos com as energias recarregadas, é verdade? É verdade, é verdade. A nível mental, sim. Sim. Um bocadinho mais do Sabes que isso, não é? Quando a cabeça não No teu tem caso. juízo, o corpo é que paga. Já É dizia o verdade, António é verdade. Variações, mas não é um É livro verdade. sobre o António Variações. Apesar Nada, E não. Tiago, haverá as pessoas já bibliografia. leram o título. Escusa estar aí com grandes Pois mistérios. é, vamos lá, mas é ir na linha. Sim, o livro que trazemos hoje é Cândido, ou também chamado de Otimismo, um livro cuja primeira publicação é de 1759 e é o livro de François-Marie Arouet. É verdade, mas mais conhecido pelo pseudónimo Voltaire, que foi um escritor, ensaísta e filósofo francês. Por muitos é considerado esta a obra-prima do próprio Voltaire e a história, muito rapidamente, acompanha a vida de Cândido, uma personagem assim nomeada graças à sua personalidade bastante tranquila e um tanto ingênua. Desta feita, Cândido é um jovem oriundo da Alemanha, criado num castelo junto de uma família fidalga. O protagonista também partilhava o castelo com Pangloss, o filósofo de profissão, que era o oráculo da casa e era-lhe incumbida a função de ensinar a família, é verdade. O filósofo acreditava no otimismo, daí o título também da obra, o otimismo esse de Leibniz, também filósofo, e transmitia os seus ensinamentos a Cândido, precisamente. Mas sem me querer alongar aqui muito mais, portanto, no enredo, e partimos já para a discussão propriamente dita, vou aqui passar a palavra ao Bernardo e vou-te perguntar, Bernardo, o que é que este Cândido tem de tão especial e que deve ser enaltecido? Assim, eu confesso que gostei do livro. Foi uma sugestão, inclusivamente, do Diogo, que lançou o desafio, uma vez que tínhamos combinado fazer um podcast, começar a fazer podcasts. Vamos a ver se fazemos mensalmente sobre livros, e foi uma sugestão. É um livro que eu provavelmente não teria lido se não fosse por sugestão, e gostei bastante por vários fatores. Acho que é um livro que tem a dualidade de ser ao mesmo tempo que uma série de aventuras satíricas, é, por outro lado, um livro que retrata o iluminismo e que coloca aqui as correntes do otimismo versus pessimismo frente a frente, e isso misturado numa obra que ao longo dos seus capítulos curtos retrata uma série de aventuras e desaventuras dos nossos protagonistas, acaba por tornar a leitura convidativa, leve, um pouco introspectiva às vezes, mas embora a linguagem seja muito à época, como deve ser, é ao mesmo tempo também acessível, porque acho que a forma como o Voltaire escreve é muito mais enfatizar a sátira do que propriamente a elaborar o discurso de uma forma mais pomposa. Portanto, aqui o discurso é direto, ele não faz muita contextualização, brinca com eventos históricos, como por exemplo o terremoto de Lisboa de 1755, aliás foi uma grande inspiração. E depois aqui a corrente religiosa a marcar muito também a obra. É curioso porque o terremoto de 1755 aconteceu enquanto estava a decorrer uma missa, várias missas pela cidade, e as pessoas, portanto, estavam a rezar enquanto acontecia o terremoto. E isso leva-nos para uma das questões centrais da obra e que está muito relacionada com a forma como o otimismo era encarado na altura, porque não devemos encarar o otimismo da época como o otimismo atual. À época,
interpretava-se muito a ideia de que se Deus é bom, como é que pode fazer coisas más? E esta questão, pois, é elaborada ao longo da obra e de outras do iluminismo. Mas aqui a colocar, aqui o ponto é a colocação, aquilo que está posto em causa é a doutrina religiosa versus a razão. Portanto, aqui, sendo um livro com características iluministas, às vezes até a fazer pouco delas, mas não consegue ainda assim fugir, porque era o que o Voltaire acreditava, muito mais pela razão, ainda que fosse crente, não era uma crença cega ou uma crença que mutilava o espírito crítico. Ele colocava esta questão e a obra e as várias personagens e acontecimentos que vão ocorrendo discutem essa temática de uma forma playful, de uma forma engraçada, de uma forma convidativa, como me referi há pouco. E lá está, eu gostei bastante, aliás, de uma outra frase que posso citar, mas principalmente a última, tem muito que se lhe diga. E é um bocado clichê estar a referir a última frase. Última frase. Mas a última frase acho que é muito interessante. Já vamos discuti-la um bocadinho mais por menor. Não vou já entrar nela pé juntos, mas sim, queria deixar aqui já é do Cândido, este não é? sal. Sim, a do Cândido diz uma coisa que eu interpretei de uma maneira, mas depois voltei a ler, porque aquela frase, no contexto do que veio antes, e percebi que estava errado na minha primeira interpretação e resolvi uma segunda interpretação, que depois já vou falar. Mas é um livro que eu recomendo bastante. É um livro que apesar de eu não ser um leitor tão ávido como sou cinéfilo, é um livro que eu gostei muito de ler e que recomendo de olhos fechados. Pronto, temos aqui uma primeira intervenção do Bernardo muito forte. Não vou já dizer o meu parecer, porque aqui o Diogo vai querer primeiro mostrar qual é a sua linha de pensamento sobre este Cândido. Não é, Diogo? O que é que tens a dizer? Eu tenho aqui o livro, é muito giro. Li muito rapidamente, mas não me apetece falar sobre ele porque ainda estou a remoer. Portanto, eu acho que vou guardar os meus pensamentos para mim. Está bem? Ah, é? Vou ser um livro fechado. Estás tímido. Estás uma nuvem fechada? Ou então, o meu tem rosa, vês? olha que bem. Não estou otimista como o Cândido. Pronto. E Mas... é legítimo também. Pois é. Mas depois as pessoas deixam-nos ouvir, nós também não queremos isso. Vou És tentar mais dizer aqui umas Martinho? coisas. Estás mais martinhesco? Martinho, com estas... não estou. Agora, aí está. Não sou um leitor tão ávido como vejo filmes, um bocado na linha do que o Bernardo disse, mas pronto. Já ando aqui há mais algum tempo que vocês os dois, já li mais um bocadinho. E acho que é bom, é positivo, acho que devemos incentivar a leitura, até porque é o tipo de estímulo e absorvemos a história de outra forma. E o Cândido do Voltaire também admite que, motivado pelo artigo que nós temos, por acaso é premium, no nosso site, portanto, nós no Barreto temos uma análise ao Cândido, que é feita pelo Marcelo, e pronto. Shout out ao Marcelo. Muito obrigado, exatamente, sempre. Motivou-me imenso, fiquei muito curioso, gostei muito da forma como ele descreveu certas passagens ou a história em si, e sendo de um autor filósofo como o Voltaire, como te falaste muito bem, Tiago, também deste o toque no Leibniz, que também temos aqui no Barreto, filósofo alemão. Tem tudo, meu. Nós temos muita coisa, é impressionante. Já temos alguma coisinha, não é? Acaba por ser muito interessante porque são pontos que é impossível fugir quando estamos neste meio, ou quando editamos, lemos, escrevemos ideias destes autores, e não sendo uma história também muito longa, pronto, todos os ingredientes pesaram. Agora, quanto à história em si, acho super engraçada, é super dinâmica,
esses capítulos curtos que não vão tão ao encontro da descrição abusiva, ou, por exemplo, não estamos a ler um livro do Essa de Queiroz em onde a descrição realmente é muito pesada às vezes, o que eu acho que às vezes é interessante, por vezes é interessante imaginar certos cenários, mas há alturas onde nós queríamos ter um livro na mesa de cabeceira onde seja uma leitura mais corrida, uma leitura onde tu entendas a mensagem, mas que tu aches interessante. E o Cândido ou o otimismo aqui do Voltaire, eu penso que tem todos esses ingredientes de forma a fazer, digamos, uma excelente sopa, e uma sopa que realmente nos alimenta a mente e o intelectual de uma forma muito, muito positiva. O Cândido é um personagem super interessante porque não tem propriamente uma data, não tem um timeline, digamos assim. É o despir de uma pessoa que, através de muitas aventuras, algumas delas caricatas, mas outras simplesmente deliciosas no que toca ao contexto histórico, vê-se no meio de certas situações onde às vezes também tem que aceitar e tem que reagir consoante ações e ideias de outros, e a forma como ele elabora isso na sua cabeça e como isso nos é contado, eu acho que é brutal, é delicioso, porque podemos nos imaginar no papel do Cândido ou imaginar pessoas que nós conhecemos a serem cândidos, daí também existir a expressão cândido, não é? Uma pessoa assim, algo inocente e pronto, sem grande atitude, digamos assim. Pá, é fazer complicado. Muitas ideias na cabeça, espera aí. E nesse aspecto, Cândido é bastante Sim, porque cada sui capítulo generis. quase que introduz uma série de ideias, É e verdade. isso, lá está, depois o fio condutor acaba por ser um livro de extremos que acaba num ponto moderado. E Sim, esses extremos, a forma como que é nós... a mensagem do filme. Sim, que é Do filme, a não do mensagem livro. Olha. já é o hábito. Não, pá, Boa. isto aí eu penso que funciona muito bem porque tu tens muito dinamismo a nível de movimento, parece que sentes o movimento dos personagens, Sim, tudo o que se está a passar, não é? Eles correm o mundo. Eles Físico e vão intelectual. literalmente da Exatamente. América do Sul até à Europa Ocidental. Chegam Há quem ali a defenda que tocar na Europa Oriental também. Sim. Sim. há quem defenda que o Cândido é uma volta ao mundo em 80 dias ou menos. Mais ou menos isso. Naquela altura, no século XVIII, é realmente muito engraçado. Olha, eu acho que a nível histórico foi muito bom para aprender certas questões geográficas, sociedades, ou da forma como as sociedades estavam organizadas. O Cândido também é muito... como é que ia dizer? Não queria dizer rico, mas é pertinente na forma como aborda várias culturas, e se nós remontarmos ao século XVIII, não era muito normal, às vezes, ou neste caso, um autor como o Voltaire, ter esta internacionalidade, né, esta abrangência de tocar em várias culturas. Eu gosto particularmente, por exemplo, naquele capítulo onde eles estão naquela taberna, penso que é em Inglaterra, e estão aqueles reis e os sultões à mesa, Sim. e cada um diz o que era ou quem era, e uma desgraça, não é? Depois, isso na parte das notas, que é outra coisa particularmente interessante, esclarece muito bem esse contexto histórico, onde o Voltaire basicamente dá-nos uma lição aqui, e consegue ao mesmo tempo ter uma narrativa muito terra a terra, ou, a meu ver, pelo menos uma história em que cada um de nós, se ler isto, vai entender perfeitamente a mensagem. Não perfeitamente, mas a leitura vai ser algo fácil e até vai gostar da aventura do nosso personagem principal. Pode escapar a outras coisas, mas mesmo que escape, espero que as pessoas estejam ou tenham a motivação para querer perceber certas passagens que, à primeira vista, simplesmente não chegamos lá, porque é um tipo de conhecimento que não nos é tão de fácil acesso. Não é aqueles conhecimentos, aquelas referências básicas que nós damos nas aulas de história quando estávamos no secundário, ou Claro. não é aquele tipo de personagens, muitos deles que nós vemos em filmes, na própria história, sendo um
como tu disseste, Tiago, tocaste bem, digamos, uma espécie de magnum opus do Voltaire, mas a nível de adaptação cinematográfica também pouco existe. Vi que existia uma produção brasileira até, vi na Wikipédia, mas pouco mais encontrei ou quase nada. E ainda bem, porque isto Pois, também se calhar não é livro de possivelmente amigo. seria mal adaptado, exato. Sim, não, isto não Talvez. é. Os Teria de personagens daquilo ser um pouco focado num par de capítulos ou num par de episódios. Como série, se calhar funcionava. Um Talvez. episódio aqui, um episódio ali. Mas mesmo o fio condutor ia ser mesmo uma confusão desafio. desgraçada, porque eles transitam de capítulo para capítulo e muitas vezes estão em cidades opostas ou ainda perto na mesma cidade, mas não é muito fluido nesse aspecto. E falaste Sem em dúvida. notas, referi só que a edição que os três lemos foi da tinta da China, certo, Sim. Tiago? Também Sim, leste é essa? verdade. Ok, Sim. pronto. Só referi para as notas serem semelhantes ou iguais, neste caso. Sim. É muito rico, Tiago. Tu vais falar, mas deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Portanto, Ok. só fazer-me de moderador durante 10 segundos. Ok. Qual foi Eu a vossa personagem preferida? Ok. Queres responder primeiro, Bernardo? E depois eu sigo o meu caminho. Eu vou ser muito clichê, mas Cândido. pelo arco narrativo da personagem, o Cândido, para mim, pela forma como acaba, porque ele leva um abanão desgraçado do mundo. Ele está na melhor das situações e na pior das situações aqui em nem 200 páginas. E aquilo que ele, no fim, refere é algo que, para mim, transmite sabedoria e entendimento do mundo. Algo que ele, no início, quando estava no castelo, não tinha. Então, é uma resposta, parece que também fácil, mas Não? que tem uma razão implícita, porque eu gosto mesmo da forma como termina, porque acho que a pluralidade das leituras, para mim, é um grande ponto forte. É um dos principais interesses do livro, é que depois desta jornada incrível de pontos altos e pontos baixos, de misérias, de satisfações, de encontros, de reencontros, de separações, chegas ali e há ali uma semente de uma ideia que depois germina em nós. Nesse aspecto é muito Acabei interessante bem, o que não posso acabaste de falar dizer. mais nada. Não, mas tocaste numa coisa muito engraçada, que é tu no Cândido parece quase um bocado aquele conceito de aldeia global onde hoje vivemos, onde basicamente parece que está tudo próximo, esses encontros e reencontros que tu falas, não é? Ao lês o livro, ao lês a história, até parece que é algo fácil de O que acontecer, não é? transmite bastante familiaridade para com a história Também, como um sim. todo. E em 1759, aliás, não acredito que houvesse teletransporte. Não, e Não. as viagens eram uma coisa muito complicada e de risco, não é? E portanto, Exatamente. Ele aqui aqui foi a parece, imaginação. sim, ou como se quisesse até o próprio Voltaire quisesse imaginar que as coisas eram muito mais próximas do que realmente são, não é? Uhum. Isso é muito engraçado, mas força. Olha, É um para visionário. mim, a personagem favorita, foi essa a tua pergunta, não é? A personagem Sim. preferida. Sei que tem, Eu- pode até. sim, eu acho que não necessariamente favorita ou preferida, mas que eu acho que deve ser enaltecida pela importância que tem na história, que é o Pangloss, que acaba por ser um elemento-chave para a compreensão do livro. Dentre todas as críticas que ele tece na obra, podemos destacar, por exemplo, a crítica do estado da arte e da cultura, que na ótica do autor propriamente se encontrava em completo declínio. Mas talvez uma ideia que eu considero interessante do ponto de vista do Pangloss é precisamente que os filósofos tinham bastante dificuldade na defesa das suas ideias, ou seja, tornava-se bastante difícil da parte dele defender uma ideia quando o próprio se apercebia que ela era quase impraticável. E ele próprio percebe isso com todas as amarguras que vai enfrentando no decorrer da história. Eu acho que isso é, pronto, numa narrativa à parte, digamos assim, para com o nosso protagonista, penso que é uma personagem importantíssima para o sumo narrativo. Agora, partindo para uma análise mais global da obra, eu penso que, como vocês disseram muito bem, esta obra possui uma base filosófica extremamente forte
e não é de toda uma obra que se possa analisar levianamente. Um contexto histórico é muito importante para conseguirmos apreciar a obra como um todo. A questão do Leibniz, este filósofo defendeu que Deus era perfeito, e sendo o Deus o autor de tudo, no fundo criou o melhor mundo possível. É esta a ideia que é defendida por ele e no livro. Portanto, neste mundo existe, portanto, por conseguinte, qualquer coisa que aconteça é considerada o menor dos males e deve ser relativizado, pois vivemos no melhor mundo possível. E é a partir daqui que Voltaire faz, portanto, constrói a sua narrativa à volta desta ideia. Se me permitires, por extensão Sim. ao que disseste, o mal parcial vem na ótica de um bem universal. Portanto, é aquele episódio da sífilis do Pangloss. Sim. Portanto, ele, o advento da sífilis na América do Sul é um desastre. Mas se não houvesse esse acontecimento, não haveria o chocolate. Portanto, o chocolate advém de um mal parcial que feriu muita gente, mas que alegrou ainda mais outras, porque foi uma pedra importante foi uma pedra num sapato que é o chocolate, que todos admiramos, pelo menos aqui, eu pelo menos sou bastante fã, principalmente o negro. Portanto, é essa ideia do mal, mas depois que o mal justifica-se com um bem maior. Está lá sempre por trás essa ideia. E lá está, esse é um excelente complemento, porque este livro é acima de tudo um livro de dualidades, em que porventura, e o Bernardo já foi nesse sentido, acho que a verdadeira resposta esteja num meio termo saudável, mas já lá vamos. De facto, esta obra, pronto, focamos-me aqui na filosofia do Leibniz, explora a filosofia dele com uma boa dose de sátira, e este é daqueles livros em que eu acho que a forma ajuda a compreender de forma muito, muito interessante o conteúdo. E é onde eu acho que há uma espécie de apanágio de estrutura narrativa, quando a forma consegue ir apoiando e dando chamadas assistências para golo relativamente ao argumento, mesmo que ele seja um bocadinho, pelas questões em que toca, não acessível a toda a gente. Mas aqui é conseguido de forma extraordinária. E portanto, os costumes da época são altamente criticados nesta obra, mas as aventuras vão acontecendo e ainda há espaço, ainda não exploramos, para uma dose de romance. Portanto, a escrita aqui do livro, portanto, acontece durante o Iluminismo e esta é, no fundo, uma obra obrigatória para os amantes de filosofia, na minha opinião, e para quem quiser apenas aprofundar o seu conhecimento acerca desta época. Uma ideia também interessante num livro explorada é precisamente aquela já referida, a ideia do Jardim de Éden, e é metaforicamente representada a partir, no fundo, da juventude do Cândido, que era um rapaz forte e saudável, tinha acesso ao ensino e à cultura, e vivia, no fundo, rodeado de harmonia, daí o seu nome, mas, de facto, este livro é qualquer coisa extraordinário no como um todo. É um livro com várias camadas, que era camada social, filosófica e crítica. Portanto, acho que podemos considerá-lo uma espécie de conto filosófico, de certa forma, e a ironia e o amor mais profundos do livro são verdadeiramente deliciosos, na minha opinião. E para fechar esta primeira intervenção, de facto, é talvez como moderador lance já a questão que é, portanto, qual é que vocês acham que é a verdadeira reviravolta da narrativa? Quando é que se dá? Eu já tenho uma resposta e acho que há uma resposta universal para isso. Reviravolta. Aliás, não necessariamente essa em termos intelectuais. Já que essa pergunta é altamente volátil, na medida em que o filme, já ia para o filme, que o livro é um constante. Tu uma vez criticaste, houve um argumento num podcast anterior, até foi com música, que tem a ver com a ideia de ter que haver altos e baixos, como numa música, tem que haver a melodia e tem que haver pontos altos e pontos mais baixos.
para faça... criar uma interação com o cérebro do ouvinte e estimulá-lo. Este livro é um constante de passagens de pontos altos para pontos baixos. As personagens tanto estão em paz, como no capítulo a seguir estão completamente desgraçados. E depois é interessante ver como é que eles dão a volta, ou reencontram alguém, ou têm uma atitude, ou um pensamento. O Cândido recorda muito os pensamentos do seu mestre, Pangloss. Ele é omnipresente na obra, mesmo quando se pensa que nem sequer está vivo. E essa omnipresença é muito interessante e guia o nosso personagem principal também através da corrente de pensamento por todas as adversidades. E eu acho que não consigo dar-te uma resposta concreta, uma vez que podia ser em 1001 pontos. Nesse sentido em que tu referiste. Agora, estou curioso para ouvir o que tens a dizer. Sim, vou reformular a questão, Bernardo, porque ok. Pronto, eu não vou bater palmas, mas eu gostei muito da tua intervenção. Acho que foi um acrescento muito bom. Não batas que não merece. Lá no fundo não merece. Então, nessa tua intervenção que foi bastante boa, analisando a obra como um todo, qual é que tu achas que foi o volte-face mais fraturante para o desfecho, que sem ele, porventura, a história não iria por aquele caminho? Bem, e eu pergunto ao Bernardo e deixo também o exercício de reflexão ao Diogo, naturalmente. Eu acho que há um acontecimento, não vou dizer qual é, acho que há um acontecimento que, se não tivesse acontecido, a história não faria qualquer sentido. É assim, ou melhor, do ponto de vista de fazer sentido para andar para a frente, eu diria a descoberta do Eldorado. Ok. Porque é isso que permite ele ter, digamos, matéria-prima para conseguir fazer certas coisas ou chegar a certos lugares ou interagir com certas pessoas. Porque mas não sem achas isso não que há conseguia. um antes que permite que, portanto, a essência fundamental, a mensagem fundamental da história possa continuar, digamos assim? É difícil, porque se, por exemplo, no final, se ele não fosse parar à Turquia, não tinha o pensamento iluminista que tem. Verdade. Se continuasse onde estava. Está. Lá está, é muito. Eu estou aqui, Eu acho que vista filosófico é isso. É o pior livro. Para essa pergunta é muito difícil dar-te uma resposta então, que eu me sinto assim seguro, porque eu penso, mas quando o Eldorado é uma ótima resposta, também porque lá tudo é diferente. precisamente o melhor. Destaca-se tudo. Ele nunca é um contraponto, por exemplo, à cidade de Lisboa, onde acontece um terremoto, onde eles são torturados, são Sim, os inquisidores. enforcados. São enforcados, não é? Exatamente, é por aí. Portanto, não eram pessoas mansinhas. Quer dizer, não davam grandes festinhas. E, aliás, os métodos de tortura à época eram dos piores. Era muito mal. Desenvolveu-se bastante a esse nível. Era muito mal. Em termos de técnicas de tortura. Portanto, não é... temos aqui dois contrapontos, Eldorado e Lisboa, e ambos são necessários para depois a Turquia fazer sentido. Sem dúvida. Sem Eu dúvida adianto alguma. já que a Turquia, o livro termina aí, e é interessante porque termina num ponto em que está na fronteira entre dois mundos. É a entrada para o Oriente e a saída para o Ocidente, dependendo de onde vens. Então, vamos fazer assim. As religiões se tocam. O islamismo e o cristianismo, aquilo é um ponto ponto intermédio. Então eu acho que geograficamente terminar na Turquia, até isso faz sentido para lá da simples alusão à frase que ele diz no final. E que já lá vamos. Sim. Mas se me permitem, eu vou ser o pior moderador do mundo e vou responder à minha própria questão. Se me permitem, que é, na minha ótica, a reviravolta estrutural da narrativa dá-se quando o Cândido
e aqui também numa de introduzir a face mais romântica da história, perdido de amores pela Cunegondes, beija e eles são apanhados. E o que é que acontece a partir daqui? Qual é a consequência disso? Ele é expulso do castelo. O que é que acontece a Mas partir isso é daqui? o mote para a história toda, homem. Isso é o que mas... esqueleta a história. Ok, sem isso, então estás a dizer que sem o amor não havia Cândido. Não, é assim. não digo sem o amor, mas se ele não fosse expulso, ele ia continuar dentro daquele mundo muito restrito. Sim, é verdade, mas quer Ok, dizer... mas ele está o livro todo à procura dela. Ele Isso quer é a mesma encontrá-la. coisa. Mas É o que eu tal estou a coisa dizer da é que às paixão. vezes há alguns acontecimentos, neste caso um em particular, na minha opinião, que sem ele é o empurrão narrativo que te permite. Portanto, esta pergunta era mais fácil do que aquela que vocês estavam é a tentar. tramada, porquê? Porque uma reviravolta nunca é no primeiro ato. No final, isso é o que acaba, digamos assim, o primeiro ato para o segundo ato. Mas eu depois o segundo formulei. ato é o grande grosso do filme. E o terceiro Mas eu ato é depois formulei. O que é que permitiu? colocar assim. Acontecimento que permitiu também aqui a tentar introduzir o lado romântico, que ainda não tínhamos falado. Mas de facto é a partir deste episódio que começam portanto, as aventuras e os dissabores do Cândido, não é? E portanto todo o otimismo que ele tinha e outrora lhe tinha sido incutido pelo Pangloss vai desvanecendo à medida que ele se cruza com diferentes pessoas e vê a verdadeira faceta trágica do mundo, não é? E contudo, no fim da história o próprio filósofo percebe que o pensamento que defendia exaustivamente não era inteiramente aplicável e trocou para a frase que o Bernardo há bocado referiu, e se me permitem, devemos cultivar o nosso jardim. Né? Que era essa a frase que querias dizer, certo? Sim. Que é uma frase brilhante e que resume... Há outras que eu gosto, mas esta, não é? Muito bem dito. Portanto, o Pangloss refere as aventuras e desaventuras por quais eles passam, e que são bastantes, mas ele faz aqui um resumo no parágrafo anterior, e ele muito prontamente refere, muito bem dito, respondeu Cândido, mas é precisamente é preciso cultivar o nosso jardim. E a multiplicidade de interpretações que podemos tirar daqui, para mim é muito interessante. Eu tirei uma, depois percebi que achava que estava errado e tirei outra, mas queria ouvir, né? Vamos, para fechar, antes das recomendações, falar do final. Do final. Antes de passar a palavra, deixa-me só destacar aqui uma frase que eu também gostei, que é a seguinte: eu não me lembro quem é que disse, mas é assim: tu trabalho afasta três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Olha, então e se eu te disser que tenho exatamente essa frase apontada? A sério? Olha aqui, não vou mentir, olha, até tenho aqui, isto diz trabalho, aqui, não sei se conseguem ler. Espetacular. Sim. Não sei se conseguem ler, diz trabalho, e é precisamente na página 169, não é? Eu achei incrível esta frase também. Exatamente, mas toda, quando ele diz, tente certamente, disse Cândido ao turco, uma vasta e magnífica terra, tenho só 20 alqueires, respondeu o turco, cultivo-os com os meus filhos, o trabalho afasta de nós três grandes males, esses precisamente. Portanto, também sublinhei essa frase porque achei bastante pertinente. Como tu disseste, há um podcast atrás, ou há uns meses, que uma cabeça vazia à oficina do diabo, ou algo do género, assim é como vai a expressão. Portanto, aqui o trabalho como uma força motriz. Que interessante que depois vem soar, vem criar alguma ressonância com esta última frase. Sem também do Cândido. Mas eu então, pegando no apelo do Bernardo, vou perguntar aqui ao Diogo, e depois podes dar o teu complemento, Bernardo, e eu também dou, que é qual é que é a tua visão, Diogo, sobre o final da história? É muito podendo também fazer uma reflexão sobre esta frase. Tendo em conta tudo o que aconteceu, a questão do jardim é muito metafórica e compreendo onde o autor quis chegar, tendo em conta que esta obra acaba por ser até, também um bocadinho autobiográfica. Portanto, Voltaire acabando por fazer uma análise à sua vida e
pondo no Cândido muitas das suas ideias e noutros personagens em redor dele outras coisas que ele achava. Portanto, havia aqui também muito esta técnica de ver o mundo ao seu redor e transpor isso para uma espécie de ficção. E aqui aconteceu o mesmo. A questão do cultivar o nosso jardim, da mesma forma que eu acho magnífica, paralelamente acho que também não é uma coisa que não foi mind-blowing para mim. O que acontece? Os episódios que acontecem ao longo da obra, os tais capítulos, e as pessoas com quem o Cândido trava diálogos, e pessoas que são próximas dele, como por exemplo aquele cervo, vamos dizer assim, um Martinho, que eu gostei muito dele também. Esses diálogos para mim é onde está realmente o sumo. Que é precisamente a metáfora do Agora, pessimismo, não é? Tens tudo, é a metáfora do pessimismo, a metáfora do otimismo e o meio termo. E eu tenho aqui uma passagem muito interessante que eu vou querer também ler o trecho aqui antes de terminarmos. Lê lá. Mas também digo que... Agora esqueci do que ia dizer. O que é que ia dizer? Do que estavas a perguntar, sim. Eu acho que os episódios é o mais rico e certas pessoas com quem ele trava ideias. Para mim, enche muito mais digamos, a alma do que propriamente estar a pensar muito sobre essa frase final ou esse deleite final, que realmente o jardim é a nossa vida, digamos assim, é como se fosse a nossa cabeça, e nós temos que cultivar isso da melhor forma, e faço aqui a analogia também, por exemplo, para a alimentação, que Sim. fugindo agora um bocadinho do Cândido, será um dos grandes problemas destas novas gerações, e é de muita gente. As nossas ações são o nosso reflexo. Agora, o que eu vou ler aqui é um trecho muito pequeno de uma... Silêncio que se vai cantar o fado. De quando ele está em Veneza e vai à casa daquele, que não é conde, não é bem conde que se diz, mas um senhor nobre, e este senhor nobre é uma pessoa, não diria pessimista, mas extremamente realista. Portanto, para mim, adorei este capítulo, porque acontece aqui uma coisa muito interessante, que é o Cândido sendo um otimista, e este senhor não sendo pessimista, não precisa de ser pessimista, basta apenas seguir a realidade e ser fiel consigo mesmo para, digamos, provar-nos que o mundo é o que é, usando aqui a máxima mais simples, é o que é, e mesmo coisas que muita gente pode achar incrível ou péssimas, só a nossa opinião é que conta. Isto é o seguinte: isto é quando o Cândido está a visitar a biblioteca dele. Oh, aqui está um Cícero, disse Cândido. E a este grande homem suponho que nunca vos cansais de ler. Ao qual o conde responde: eu nunca o leio, respondeu o veneziano. Que me importa que tenha defendido a Rabírio ou a Cloêncio. Já estou farto dos processos que eu próprio julgo. Melhor serviço me fariam as suas obras filosóficas. Mas quando vi que duvidava de tudo, concluí que sabia tanto quanto ele e que não precisava de ninguém para ser ignorante. Epá, eu acho que isto é espetacular, porque o próprio Voltaire, nesse aspecto, ele faz uma dura crítica também aos próprios filósofos pensadores da altura. Daí também, por exemplo, a desavença que ele tinha com as ideias de Leibniz e o próprio sátira que ele faz ao Leibniz com o Pangloss, que foi uma das notas que eu li. Pangloss, portanto, a nível de sílabas, funciona da mesma forma como Leibniz. Portanto, há aqui estes trocadilhos, estes joguinhos. Sim, é de propósito. E eu achei esta frase incrível, porque realmente nós vivemos num mundo até hoje em dia, com a vasta comunicação que existe e facilidade, a proliferação de ideias, não é? E a forma como uma ideia chega a uma pessoa do outro lado do mundo e tudo, é muito fácil. Todos nós somos, digamos, superstars, não é? Na internet. Todos nós temos o nosso tempo de antena. Há muitas conversas sobre isso. Não é este o sítio para estar a alimentar isso, mas isto para chegar ao ano. Quer dizer, é se eu quiser. Mesmo até estes grandes pensadores filosóficos, grandes autores, professores, e tu até posso incluir aqui professores que são professores, bons professores, eu considero que são grandes intelectuais, podem ter as suas ideias, mas existe tanta ideia, tanta coisa diferente, ou do mesmo assunto, tanta gente pensa de formas diferentes, que mesmo que sejam realmente pessoas com muita reputação, se elas não forem claras e não se puderem aplicar, não vale a pena. É uma perca de tempo. Aqui mais para trás há aqui outras...
uma referência à Odisseia de Homero, se não me engano. E o Cândido, pronto, também se demonstra muito contente e elogia, tem este livro, pá, é espetacular, você deve adorar. Ele diz, olha, nem olho para isso. Por exemplo, há uma referência também, acho que é a obra do Séneca, um filósofo também já abordamos no Barreto, e ele diz, pá, eu simplesmente não leio isso, nem ninguém lê. Portanto, uma pessoa que, no fundo, independentemente do que a grande maioria, ou a sociedade de alta, de alta reputação, digamos assim, à altura, e mesmo serve para hoje em dia, as pessoas têm certas ideias de algo que é extraordinário, como por exemplo um grande filme, haverá também sempre outras pessoas, e não menos erradas, a pensar que aquele mesmo filme é péssimo. Não é? Portanto, Verdade. apesar que o filme tem sempre aquela questão técnica, e nós já estivemos a discutir isso. Mas o livro também tem, Diogo. Tem, mas no que é a questão de... Não é bem técnico, mas é mais... A nossa vida é feita riqueza. A nossa vida é feita de crenças, e é dessa forma, através das crenças, porque pronto, também tu precisas de acreditar em algo sempre, mesmo que seja na ciência. Nós somos moldados através disso e através das nossas vivências. E o que acontece no Cândido é que tu tens todos os opostos do que é realmente o verdadeiro valor da vida. Não é? Porque, no fundo, as pessoas podem estar perdidas, outras podem ter crenças muito bem vincadas, e a forma como tudo isso se encaixa é que te dita se tu vais ter sucesso ou não, se vais ser mais feliz ou não. E o Cândido, através da sua inocência, é como uma folha em branco que vai sendo desenhada ao longo da narrativa, e aí sim é nesta vertente que eu penso que quando a folha está totalmente desenhada, o final é brilhante. Mas só nesta perspectiva, para mim, sou sincero, a questão do jardim, a metáfora do jardim. Não, exato. Agora, todos nós encontramos o nosso jardim em alturas diferentes da vida, não é? É isso que eu também acho que é muito engraçado. E diferentes jardins. Exatamente, bastante Uns diferentes. mais ricos que outros. Agora, né, não deixa de ser super interessante não mencionar isto mais do que uma vez, que o próprio Cândido, sendo um filósofo, critica bastante a ideia do que é o filósofo, de quem é o filósofo. Porque o filósofo pode passar a vida toda a construir ideias e a debater ideias dos outros, não é? E a argumentar e a co-argumentar, mas no fundo aquilo é que resume-se a quase nada. Mas ó Diogo, essa foi precisamente a minha primeira interpretação do final. Agora fazendo a ponte. Porque ele refere, portanto, voltando a ler, muito bem dito, respondeu Cândido, mas é preciso cultivar o nosso jardim. Portanto, depois de ele ter ouvido uma série de ideias, ele diz assim, isso é tudo muito bonito, mas vamos mais a trabalhar, porque... Pois. Okay. E esta foi a minha primeira vai ao encontro daquilo que estavas a dizer, que ele está a criticar, está-se a fazer uma autocrítica também a ele, portanto, não só aos seus homólogos de profissão, de filósofos e que praticavam outras atividades de género, entre as quais matemática, etc. Mas às tantas, é tanta coisa e tão diversificado que há certas vezes, há alturas da nossa vida em que às vezes pensar é a pior coisa que podemos fazer. Agir é que vai trazer resultados. Exatamente. E esta foi a minha primeira interpretação. Mas eu depois voltei a ler a frase. Portanto, muito bem dito, respondeu Cândido, mas é preciso cultivar o nosso jardim. E quando eu li de novo, este nosso ganhou uma outra carga. Coletivo. Ganhou uma outra carga. Porque a frase fazia perfeitamente sentido se ele dissesse, mas é preciso cultivar o jardim. Porque é que ele coloca aqui o nosso jardim? É que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aqui fez-me reinterpretar a obra. E aqui levou-me para um ângulo muito mais introspectivo. Aqui ele já não estava a fazer uma crítica ao ato de pensar, ou pensar excessivamente e não colocar em prática, mas sim à moderação.
E vai de encontro, depois também está cimentado na obra toda, que é, na essência, uma vanglória de tragédias pessoais no melhor de todos os mundos. Ou seja, aqui os pontos altos e os pontos baixos. Ele aqui no final encontra um equilíbrio. No cultivo do jardim, ele encontra um estado de espírito. Neste ponto, acabaram-se os extremos. Neste ponto, há aqui uma certa tranquilidade em que aquilo que foi dito foi refletido por ele, foi assimilado. Muito bem, e agora estou moderado. Eu não sou extremista. Ele, neste ponto, viu tanto de tudo e de mais variado nível de gratidão e de ingratidão que me leva aqui a pensar que ele aqui atingiu um estado de tranquilidade, de moderação, que é aquilo que o livro todo faz por atingir. O livro parece estar a pedir aqui algo de racional, de ponderado, de calma lá, estamos aqui com muitos exageros. Sim, mas e estas a irracionalidade dos extremos leva a uma necessidade de racionalidade, exatamente. Esta obra... E ele aqui, quando diz o nosso jardim, é quase como, ok, passei por isto, estou mais maduro, estou mais sensato, não vou pensar tanto e vou ser mais racional perante os assuntos. Isto foi a minha interpretação. Ele fala no nosso, porque ele reconhece que é um problema mais universal. E é muito engraçado, porque ele age e ele torna-se isso. Porquê? Porque ele viveu as viagens. Ele não teve a imaginar coisas dentro das suas 4 paredes ou das 4 muralhas. Tem mais intensidade. Só aí é que tem piada o teres dito, Tiago, que realmente ele ter sido expulso é que explotou tudo. E pronto, é um facto, não é? Mas pronto, é a mudança. E ele viajou, viu com os próprios olhos, falou com as pessoas, não é? E ele construiu a vida dele, ou construiu toda essa forma de pensar e de viver, ou uma nova vivência, uma nova ideia do mundo e do universo ao seu redor, que é uma coisa muito engraçada, porque o Fernando Pessoa, mais tarde, tinha um bocado aquela ideia, sendo um grande intelectual, de que realmente, dentro do próprio quarto, eu viajo imenso. Diria o Fernando Pessoa, que é uma ideia que eu já discuti até com um amigo meu, quer dizer, eu acho que sou muito mais adepto da ideia do Voltaire do que do Fernando Pessoa. É verdade que nós, dentro do nosso quarto, podemos viajar imenso, graças aos filmes, graças às obras, é tudo espetacular. Sim, sem dúvida alguma, e aprendemos. Agora, o viver, o deixarmos tanto de pensar ou estar sempre em debates filosóficos, por muito interessantes que sejam, e são, e apelo, e sei que vocês dois também apelamos a isso, mas temos também viver, temos que cuidar do nosso jardim, e para cuidar do nosso jardim temos que passar a ação, como tu disseste bem, Bernardo, utilizando mais diretamente um sketch do Gato Fedorento, vai mas a trabalhar. Pronto. E quando tens vários jardins, Diogo? Melhor ainda, porque assim ainda tens mais trabalho, tens de criar mais do que um jardim. Mas olha, o Fernando Pessoa tinha vários jardins e eram grandes relevados. E muito distintos entre todos. E ele conseguia encontrar a ataraxia mesmo assim. O ópio era bom. Mas é por isso que depois ele não conseguia sair muito do sítio. Ele estava tão preso dentro da sua cabeça, que era uma cabeça incrível, das melhores cabeças que a humanidade já conheceu, mas aí está. Mas tinha depois o outro problema, não é? Não saía tanto. Mas pronto, há várias formas de nos expandirmos. Sim, muito bem dito. E se me permitem, eu vou dar a minha interpretação do final e da frase, para depois passarmos para as notas e recomendações. Dá-lhe. Tá bom? Tá bom? Concordam? Vamos lá, concordo. Ok. É preciso cultivar o nosso jardim. A minha interpretação vai precisamente na vossa linha, mas em particular na do Bernardo, que a tua segunda interpretação, pegando também um bocadinho na primeira, naturalmente, mas é perfeitamente um espelho da minha, no sentido em que é preciso cultivar o nosso jardim. Qual é que foi a minha interpretação? No fundo, se cuidares da tua vida, já estarás a fazer o essencial. E as grandes questões metafísicas e filosóficas não podem interferir na tua vida de tal forma que não consigas dar valor às pequenas coisas do cotidiano. É exatamente assim como eu interpreto esta frase. Eu quase te diria que tu foste buscar
pieces, portanto, o trecho dos teus poemas e juntaste esses trechos e criou essa frase. Olha, eu preparei-me para este podcast e por acaso esta frase escrevi este final de quem veio bem foi planeado. Foi planeado. Foi planeado. Foste o último a ler o livro, foi o último a acabar. Também verdade. tens as coisas mais... Eu já tenho, pai, 3 semanas desde que li o livro. Mas atenção, vai muito na vossa linha, mesmo que eu tivesse conseguido imortalizar de uma maneira mais... Enfim... mas de facto este é um livro repleto de episódios que fazem um todo, a meu ver, extremamente coeso e de facto nós chegamos ao final do livro e não do filme, como disse há bocado, e o Cândido percebe que o mundo é afinal mesquinho e intolerante, mas, e esta é para mim a mensagem fundamental do livro, tal como o Bernardo disse muito bem, a chave está em encontrar o equilíbrio ou a ataraxia que também Fernando Pessoa, e muito bem referenciado pelo Diogo, conseguia implementar. Sim. Ou não? Fernando Pessoa era o tipo mais equilibrado que eu alguma vez ouvi falar. Pá. Havemos de falar mais o Alberto criar novos personagens para isso. O Fernando Pessoa era uma espécie de David Bowie, não é? Da literatura neste caso, mas não vestia-se normal, né? Ele era bastante simples nesse aspecto, um bocado com o Hitchcock, aquela ideia de só usar o preto e branco e andar sempre quase igual. Mas depois, dentro das suas obras, viajava imenso e criava as tais outras personagens. E morreu de uma crise hepática. Exatamente. Venham mais. Mas atenção, com isto tudo, não é? Tiago, quanto é que tu dás? Com esse final tens que dar nota agora. Não é hipótese. Muito bem. Mas não faz muito sentido ser um moderador a dar a nota. Mas é que não querem fazer primeiro. Mas eu às vezes posso fazer isto, Tiago. Mas quem manda aqui sou eu hoje. Só manda se eu quiser. Será que mandas? Não, aí se calhar depois não. É uma questão se também. Então Tiago, tu inicia, vamos lá, filosóficas. senão as pessoas vão desligar isto. Ok. Já estou farto de Olha, ouvir. minha nota para este livro é, tendo em conta toda a sua profundidade e Já sabemos formal qual é, em conteúdo, e porque se consegue ir ao encontro de todos os seus propósitos, é 4 em 4. Bernardo. 4-4. Ok. 2-4. Ok, porque eu gosto de avançar. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio, mas estás desequilibrado. E cuidado no jardim é ver o mundo à minha volta equilibrado. Eu não posso estar com vocês. Mas tu cuidaste de metade do jardim, faltam as ervas daninhas. Por isso mesmo só dou 2-4. Não, mas caso, é obviamente um 4-4. Pronto, quem sabe na próxima aventura ou no próximo desafio a que nos sujeitarmos os três a ler e depois a discutir aqui talvez seja um bocado diferente, mas aqui nesta primeira obra literária analisada no podcast do Barreto, não há mesmo que enganar, é muito rica realmente em todos os aspectos, mesmo sendo nós algo iniciantes neste campo, digamos assim, mas acho que o mais importante é tentarmos e começarmos, mas sem dúvida uma grande recomendação dos três e malta, não são muitas páginas e é brutal. É muito interessante, mesmo que isso. Capítulos, eu às vezes na hora do almoço tinha 15 minutos, eu limpava um capítulo. E assim se vai lendo. Sim, verdade. Aprendemos imenso e até nos motiva a aprender mais. Portanto, no fundo, a cuidar do nosso jardim. Olha, agora, mas sabes como é que como é que vamos cultivar isto mais? Dando 3 recomendações. Exatamente. Pronto, força, Diogo. Estás com tanta pica, força lá. Estou com pica, então vou já dar a minha. Pode ser? Força. Pronto, vou ser uma pessoa totalmente diferente de tudo. Para quem já viu o podcast, sabe que eu detesto música. Portanto, mas isto é um bocado obvious. Eu penso que calhar já posso ter mencionado ou de leve isto no passado, mas não a mostrar assim. Ok. Isto é nada mais, nada menos do que Life, que é a autobiografia do Keith Richards. Portanto, vou repetir outra vez, a autobiografia. Portanto, o que tem um significado ainda maior pelas próprias palavras e dizer-vos, muito resumidamente, que é uma história muito bem estruturada, muito bem mesmo. É uma leitura muito fluida porque a própria tradução está feita de uma forma que
a forma como o Keith Richards conta o percurso da sua vida, os episódios, é muito... Mas já fluido, está nada bem. Aqui não dá para cortar, para não. Não. As pessoas vão ouvir isto. Podes continuar fluido. Eu não estou fluido, o livro está muito bem. E é um balance perfeito entre o que é a vida pessoal e a vida musical, mesmo para quem gosta dos Rolling Stones ou não. E podem encontrar aqui episódios que vocês nunca imaginaram. É verdade, há certas coisas que só mesmo naquela altura que se vivia. E acaba por ser também muito interessante porque nesta altura o Keith Richards faz sempre questão de fazer uma espécie de help me. Eu não li o livro para te ajudar. Faz uma... Cara, não está nada fácil hoje. É de noite, malta. Uma construção de semana. Faz uma... Bem, a descrição que faz ele faz das aquilo. coisas é brutal. É uma descrição simplesmente brutal. É um livro um bocado extenso, mas é muito, muito bom. É um 4/4, sem dúvida alguma. É uma das melhores autobiografias que eu já li, e já li algumas. Portanto, malta, se vocês gostam de arte, Life, Keith Richards. Muito bem, Bernard. Muito bem. Recomendaçãozinha. Então, eu vou fazer um bocadinho de batota, porque o livro que eu vou recomendar é este livro de José Saramago, chamado Caim. O que é batota? É batota porque eu ainda vou a meio. No entanto, eu acho que já li o suficiente, vou literalmente a meio, pouco mais de meio. Acho que já li o suficiente para conseguir recomendar o livro por algumas razões. É um livro que me emprestaram, uma amiga que me emprestou, a agradecer-lhe muito. Só tens que ler, aqui... É verdade, tem que ler obrigatoriamente. É verdade. Eu emprestei-lhe o Exorcista, portanto, estamos a manter-nos na religião. Mas aposto que se lhe emprestaste esse livro, aposto que tens mais 2 ou 3 cópias aí em casa contigo. Para poderes emprestar uma. Não vou revelar a resposta a essa pergunta. mas estiveste bem. Mas estiveste bem. Sim. Acredito que a pessoa em causa tem os cuidados devidos. Mas o que é que trata este Caim? Este Caim é basicamente uma história que é baseada em parábolas bíblicas relativamente ao Velho Testamento, e é a história de Caim, que é o filho de Adão e Eva. Os pais dele tiveram também o Abel, entre outros filhos, se não me engano, mas a história é centrada naquilo que Caim faz por inveja, que é matar o irmão, o Abel, e Deus condena-o a sair do paraíso e a divagar eternamente sem grandes recursos, e marca-o na testa com um sinal negro. E o livro retrata as aventuras, lá está. Aventuras aqui não pode ser utilizado no mesmo sentido que Cândido, mas é um livro que retrata a relação do homem com Deus, com divindade, e a forma como essa relação nem sempre é a mais saudável e muitas vezes testa os nossos limites na crença e, por conseguinte, também faz troça dessas mesmas crenças, desses mesmos atos para com a divindade. É um livro que eu estou a gostar muito, principalmente por Saramago ter uma sagacidade incrível e na comédia, principalmente na comédia. E depois também tem ideias polémicas e observações polémicas. Questiona a crença das personagens e é muito interessante porque, lá está, ao contrário de essa de Queiroz, não perde muito tempo a fazer descrições, algo que eu pessoalmente gosto muito. Não tenho muita paciência ou não admiro muito a arte do detalhe na medida em que conseguimos descrever um local, os cantos do local, o cheiro, esses
fatores sensoriais que tradicionalmente acrescentam imenso a uma obra, eu acho que quando levados a um limite que essa de Queiroz por vezes faz, desmotiva-me. E Saramago aqui é conciso, está muito mais interessado em explorar a matéria do que em tecer uma prosa elaborada. Portanto, nesse aspecto até tem pontos de contacto com o filme que tivemos, o livro que tivemos a analisar. E lá está, não o adiantar muito mais, porque ainda só vou a meio, mas tem linguagem explícita, portanto, aqui Saramago não está com tangas, aquilo que tem para dizer diz, e baralha a pontuação, não coloca pontos finais, às vezes começa as frases com letra maiúscula sem qualquer pontuação, às vezes as vírgulas são ignoradas, portanto aqui a estrutura um pouco na base da história que conta os primórdios da humanidade, a própria escrita também está sem forma, não tem shape, está shapeless, e então Saramago brinca aqui um bocadinho com essa volatilidade da linguagem, e lá está, pode ser um desafio, mas à medida que vamos lendo, tornando-nos habituados à forma e acaba por se tornar viciante. Portanto, é uma recomendação, mesmo não tendo terminado o livro, Caim, José Saramago, é um livro a ter em conta. Muito bem. Sobre Saramago, se me permites, Bernardo, e eu acho que essa recomendação é excelente, ele dizia que, ele basicamente reinventou uma nova pontuação, não é? Em que basicamente ele usa quase exclusivamente a vírgula e o ponto. E ele justifica que, portanto, é como quando estás a contar uma história, por vezes fazes pausas mais breves e pausas mais longas, e a vírgula é uma pausa mais breve e o ponto é uma pausa mais demorada, e é assim que ele basicamente, que ele estrutura Justifica. quase todos os jogos. Exato. Muito bem. É isso. Mas excelente recomendação. Eu vou aqui mostrar e vou pôr aqui a mão porque eu estou a tapar o preço do livro que eu não quero retirar, senão vai haver aqui um percalço na capa que vai se descolar, mas basicamente temos aqui os Cus de Judas e eu aqui, atenção, que eu vou dizer aqui uma coisa que é, se o Bernardo fez batota na sua recomendação, eu não tenho bem a certeza se não estou a fazer, porque eu não tenho bem a certeza se não já recomendei os Cus de Judas de António Lobo Antunes. No entanto... Não me lembro do título. Não. Deve ter sido o anterior. Já fizeste um artigo do António Lobo Antunes para o Barrete e mencionas esse livro, mas acho que nunca recomendaste. Pronto, muito bem. Pronto, em primeiro lugar, este livro faz parte de uma trilogia, portanto, em António Lobo Antunes, que são os 3 primeiros livros. Este é o segundo livro. O primeiro, portanto, o terceiro é o Conhecimento do Inferno, este é o segundo, o Escudo de Judas, e o primeiro, não estou a recordar agora, mas não importa. Sobre este segundo, o Escudo de Judas, e é um momento memorável na história do podcast, em que eu posso dizer a palavra cu e é aceito, né? Pronto, muito bem. É sempre aceito. Pronto, mas basicamente aqui... Cu é a palavra mestra. Diz cu já à vontade. Basicamente aqui no Escudo de Judas, de António Lobo Antunes, muito na linha dos outros dois que, portanto, fazem a trilogia, temos aqui a memória das experiências vividas durante a guerra em Angola, portanto aqui num encontro noturno, num bar, entre um narrador e uma mulher, surge um longo monólogo do percurso do médico militar, que foi António Lobo Antunes. Portanto, esta história, tal como as outras duas, são tremendamente autobiográficas. Depois de passar 27 meses em Angola a servir o exército colonial, a reconstituir os corpos explodidos na guerra ou a assistir à sua agonia, está perdido numa angústia totalmente sem saída. E, portanto, é aqui imortalizada neste livro de uma maneira muito, tremendamente sui generis, e que eu aconselho vivamente para fechar o nosso leque de recomendações. Muito bem, pessoal. Até amanhã. Tchau. Antes disso... Não era assim? Ok. Vamos só lembrar do... Ele vai ter que dizer aquele título. Eu nem sei como é que é possível me esquecer. É muita coisa. Bem, malta, enquanto o Tiago procura,
Ouçam-nos, vocês já sabem aonde. No YouTube, no Spotify, mas vocês já sabem. Isto no fim não funciona, eu não vou dizer isto. Nós vamos ter que começar a dizer isto mais no início, para vocês não querem saber. Acho É verdade. Mas, qualquer das formas, já estamos aqui há algum tempo e o facto de estarmos aqui há algum tempo também tem que trazer o outro lado. Portanto, são todos bem-vindos. Entrem nesta aventura connosco, pá, comentem, digam os vossos livros favoritos, digam se já leram este, se gostaram ou não gostaram, se têm paciência para ler sequer. Tudo se aceita. O mais importante, ou o que nós realmente queremos saber, é de que quanto forma... estão dispostos a pagar no Patreon, não é? É esse aquilo que nós realmente queremos saber. Uma coisa é certa. Lá no Patreon tem conteúdo de muita qualidade, garanto-vos, vocês podem ver, tem um linkzinho, um botãozinho, por dentro no barrete do vosso lado direito superior, e nós queremos cultivar o vosso jardim, e portanto, cultivem o nosso também. Os jardins faz-se com diversidade e partilhando. Tiago, já é bonito, mas já viste o título? Sim, Memória de Elefante, que foi o que eu já tinha recomendado. Memória de Elefante, Os Cus de Judas e O Conhecimento do Inferno, que fazem uma trilogia. Portanto, que eu aconselho. Termino de forma brutal. Tromba do elefante, Cus, e depois vai dar ao inferno. Portanto, agora pensem o que é que pode acontecer aqui. Podem magicar esse cenário. Não vou. Perfeitamente perfeito. Não vou. Malta, até para a semana. Um abraço. Fiquem bem. Cultivem o vosso jardim.